um país do tamanho de um continente, mas que ficou desse jeito, de modo meio desorganizado e quase por acidente. O Brasil consolidou seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território depois de séculos de conflitos, tratados e invasões. Eu sou Caroline Souza, da BBC News Brasil, e vou te contar em 6 mapas a história de como o território do Brasil mudou até ganhar a enorme forma atual. Primeiro, um detalhe importante: a ideia de Estados-nações regidos por uma Constituição só surgiu no século XIX. Antes, sob a ótica dos colonizadores europeus, vigorava a ideia de que qualquer terra encontrada era propriedade dos reis. Bom, mesmo antes de Pedro Álvares Cabral desembarcar nas costas brasileiras, Portugal já disputava com a Espanha o controle do chamado Novo Mundo. Era uma briga e tanto. Portugal e Espanha eram duas potências marítimas de olho nos territórios das Américas. Lembrando que Cristóvão Colombo, enviado pela coroa espanhola, já tinha atracado neste novo território. Para aplacar as ambições colonialistas sem provocar uma guerra, os dois países concordaram em repartir o Novo Mundo com a mediação da Igreja Católica. Recorreram ao Papa Alexandre VI, que estabeleceu uma linha meridiana. O que estivesse do lado ocidental seria espanhol, o restante era território português. A linha imaginária bem a leste da costa brasileira, ou seja, nenhuma parte do atual território do Brasil estaria dentro da jurisdição portuguesa. É claro que a coroa portuguesa não gostou deste arranjo. Isso gerou que no ano seguinte, em 1494, fosse feito o Tratado de Tordesilhas, em que o meridiano foi colocado mais a ocidente. O tratado assinado na cidade de Tordesilhas ficava um meridiano com o mesmo princípio. O que estava a oeste seria da Espanha, o que estava a leste de Portugal. Dá para ver que aumentou bastante a porção portuguesa. O tratado dividiu o mundo em dois, serviu para manter a paz entre Portugal e Espanha e também fez deslanchar a empreitada colonial. Mas ele não foi reconhecido por outras potências da época, como a França, que estava de olho nos recursos naturais do Novo Mundo, como o pau-brasil, e inclusive já comercializava diretamente com os indígenas. A coroa portuguesa percebeu que precisaria de ajuda para consolidar suas posses sobre os territórios brasileiros, e assim surgiu o modelo das capitanias hereditárias. A gente está agora no ano de 1534, quando o rei português Dom João III dividiu a América Portuguesa em faixas de terra que iam do litoral para o interior até a linha estimada do Tratado de Tordesilhas. Cada capitania era comandada por um donatário vindo da nobreza portuguesa. Então as capitanias, na verdade, elas nasceram na ideia de uma fragmentação, efetivamente, do poder real, buscando o apoio das famílias nobres portuguesas que pudessem assumir o controle aqui. O capitão-mor era Martim Afonso de Souza, que chefiou uma missão para a colonização do Brasil em 1530. E como o próprio nome diz, a administração das capitanias era hereditária. O projeto das capitanias, segundo historiadores, tinha menos a ver com consolidar um país e mais com mandar para o Brasil portugueses dispostos a explorar o território brasileiro e repelir invasores. Tem relação com o propósito de você delegar a terceiros, né, uma empreitada que a coroa não tinha capacidade para assumir. Mas mesmo com essa maior presença portuguesa, partes do Brasil chegaram a ser invadidas e conquistadas por outros países europeus. A França, por exemplo, fincou bandeiras em várias regiões brasileiras entre os séculos XVI e XIX, como Fernando de Noronha e parte do que hoje é o Maranhão. E fincar bandeiras significava, na época, definir que as terras eram propriedade do rei da França. Mas os portugueses nunca reconheceram isso, é claro, e repeliam os franceses. A invasão mais marcante, talvez você já saiba, foi a holandesa. Tenta imaginar esta cena em 1630. Uma esquadra de 60 navios de guerra holandeses se aproximando na costa da capitania de Pernambuco, levando talvez 8.000 mercenários. Os holandeses capturaram a então capital de Pernambuco, Olinda e o porto de Recife e avançaram por boa parte do Nordeste. O objetivo da Holanda era retaliar uma disputa militar contra Portugal, que em um período unificado com a Espanha, sobre o único rei na chamada União Ibérica. Eu volto a falar desta união em um minuto. Mas a Holanda estava de olho também na produção de cana-de-açúcar, muito forte em Pernambuco naquela época. A ocupação do Brasil também permitiu com que a Companhia de Índias Ocidentais Holandesas comercializasse tabaco, especiarias, madeira brasileira e pessoas escravizadas. No total, os holandeses ocuparam parcialmente 7 das 19 capitanias brasileiras da época. João Pessoa chegou a se chamar Fredrikstad, em homenagem ao príncipe holandês Frederico. E Natal foi temporariamente a Nova Amsterdã. A partir de 1640, mais ou menos, quando Portugal se separa novamente
da Espanha, Portugal começa a reivindicar os territórios tomados pelos holandeses, né? E esses holandeses são expulsos com apoio de tropas portuguesas, bandeirantes e também populações indígenas. Esse período da União Ibérica deixou mais um legado importante. Foi uma época em que os bandeirantes e sertanistas, principalmente na região de São Paulo, começaram a se aventurar por terras inexploradas, inclusive pelo território pertencente à Espanha. As chamadas bandeiras, né? Os bandeirantes acabaram expandindo a influência portuguesa no interior do Brasil. Com tudo isso, as divisões propostas pelo Tratado de Tordesilhas foram perdendo sentido. Eis que então Portugal e Espanha voltam para a mesa de negociações e assinam um novo acordo diplomático para estabelecer fronteiras reais precisas para os seus reinos. É o Tratado de Madrid, que começou a dar ao Brasil a forma com que ele tem hoje, e a criar um senso que aquele território todo poderia virar um país. Uma das questões do Tratado de Madrid é o conceito do uti possidetis, né? O pertence a quem ocupa. E aí, portanto, os portugueses que ocupavam territórios para além de Tordesilhas permanecem nesses territórios a partir de então. E daí aquelas terras que tinham sido abertas pelos bandeirantes e ocupadas por falantes de português acabaram se tornando terras brasileiras de fato. Pulando para o século XIX, tem dois momentos curiosos que por um tempo redesenharam o mapa do Brasil. Primeiro foi a conquista de Cayena, que hoje é a Guiana Francesa, em 1809. Uma pausa aqui para entender o contexto histórico. Um ano antes, a família real portuguesa tinha vindo para o Brasil para fugir do avanço de Napoleão Bonaparte na Europa. Já no Brasil, o príncipe regente português, Dom João VI, teve a ajuda da Inglaterra para avançar nos territórios franceses da América do Sul. Seria uma forma, segundo historiadores, de Portugal tanto retaliar por Napoleão quanto obter uma moeda de troca para negociar com ele. Mas Cayena acabou sendo devolvida para a França 5 anos depois. Depois veio a invasão da Cisplatina no sul do continente. A região era disputada por portugueses e espanhóis desde pelo menos 1680. Em 1821, ela foi oficialmente incorporada pelo Reino Português. Daí, no ano seguinte, veio a independência do Brasil. E essa província aceitou de início ser incorporada ao Império Brasileiro. Só que, em 1825, a Cisplatina se rebelou e entrou em guerra com o Brasil. E 5 anos depois, se tornou um país independente, o Uruguai. Para concluir, falta um pedaço importante, o Acre. Em 1899, esse território que pertencia à Bolívia recebeu o influxo de seringueiros vindos do Nordeste brasileiro, atrás de árvores de borracha. Foram vários conflitos, até um tratado em 1903 decidir o destino do Acre. O Brasil ficaria com esses 150 mil quilômetros quadrados, mas pagando uma indenização para a Bolívia e para a empresa anglo-americana que explorava a região. E assim temos o Brasil na sua forma atual, sem grandes movimentos separatistas ou divisões étnicas. Eu gosto sempre de citar o Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, em que ele mais ou menos mostra pra gente que essa ideia de unidade nacional surgiu acidentalmente no país, né? Se a gente olhar os separatismos que houve ali no século XIX, era um separatismo muito mais por questões econômicas, políticas, mas jamais étnica, né? Como a gente vê, por exemplo, em divisões na Europa, mesmo no continente africano futuramente, né? Por hoje eu fico por aqui, mas dá uma olhada na nossa playlist de história no YouTube. Obrigada pela audiência.